Me tornarei o desespero que para sempre jogará a humanidade nas profundezas do terror. Eu sou o mal absoluto. Frases fortes e assustadoras vindas de Garou, o caçador de heróis, um dos melhores personagens de One Punch Man. Hoje vocês então saberão sua trajetória de um jovem que sofria bullying para o maior monstro que o mundo já viu. E para você que edita Rap Geek, aqui está a lista das cenas do personagem, mais os capítulos do mangá para facilitar a sua vida. Garou era uma criança comum que teve o azar de cruzar com um bullying interminável de seus colegas. Nas brincadeiras ele era sempre o monstro, o vilão, aquele que apanhava e perdia para o herói. Graças a essa retratação de seus amigos, Garou começou a criar uma certa afeição pelos monstros. Quando um desenho de super-herói passava na TV, ele sempre torcia para o antagonista que nas histórias, assim como ele, perdia para aquele com o título de herói, mesmo às vezes tendo boas intenções. Os heróis nunca perdem? Por que não? Mas isso não é justo! Os monstros também têm ambições. E os monstros se esforçam pra caramba! Certo dia, Garou então tomou a atitude de enfrentar o Valentão, o desafiando para um X1. Infelizmente, mesmo querendo uma luta justa, ele é segurado pelos baba-ovos do Valentão e novamente apanha. Ele, inclusive, é levado até a diretoria, onde toda a culpa daquela situação recai apenas sobre ele, alimentando ainda mais seu ódio pela injustiça. E dá pra entender, Garou se identifica com monstros que são rejeitados e mal compreendidos. Na realidade, ele confundiu o termo monstro com uma pessoa azarada e injustiçada, vendo neles uma metáfora para si mesmo. Foi vivendo essa realidade que Garou decidiu fazer algo a respeito: se tornar o maior monstro do mundo. O primeiro passo era se fortalecer, e para alcançar esse objetivo, ele recorre ao dojo de Silverfang, onde fica por anos se tornando o melhor aluno. Certo dia, quando ele decide que está forte o suficiente, finalmente mostra suas garras, ou seja, suas verdadeiras intenções. Seu primeiro passo é testar suas novas habilidades espancando todos os alunos do dojo, mas apesar de estar mais forte e habilidoso, ele ainda está longe de ser invencível. Afinal, Mestre Bang, que para quem não sabe é o nome do Silverfang, espanca e expulsa seu aluno do dojo. Ele era o meu melhor aluno na época, mas eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Mas antes de sair, Garou acaba lendo umas técnicas secretas de seu mestre, mas só voltaremos a falar disso mais pra frente. Ainda em busca de poder, Garou passa seu tempo caçando e desafiando outros dojos. Ele até mesmo entrou disfarçado no torneio Super Fight, onde saiu vencedor. Curiosidade, Garou significa lobo. Após os eventos de Boros e sua tripulação, uma reunião na nova sede da Associação de Heróis é realizada por Cid, convocando centenas de criminosos para ajudarem a evitar a realização da profecia, que para aqueles que não sabem, uma mulher chamada Madame Shibabua previu que uma grande catástrofe iria ocorrer e que a Terra estaria em grande perigo. Quem estava lá nessa reunião dizendo que ele seria o ser que traria essa catástrofe era ninguém mais e ninguém menos que Garou. Lá ele mostra que não está nem do lado dos heróis e nem dos criminosos, mas sim dos monstros. Dessa forma, ele derrota todos os criminosos e heróis de classe A que se encontravam no recinto. Depois de espancar todos os presentes, ele vai embora prometendo que voltaria em 6 meses ainda mais forte para realizar a tal profecia. Nota: derrotou todos sem usar o punho da água corrente. Foi tudo na base da força bruta. Garou então inicia sua caça aos heróis, tendo como uma de suas primeiras vítimas Tank Top Vegetarian, membro da gangue Tank Top, que não satisfeito em apanhar uma única vez, reúne seus companheiros para tirar satisfação do Garou. Garou então parte pra cima. O problema é que quem também está ali é o líder da gangue, Tank Top Master, classe S. Garou não pode vencer ele numa disputa de força bruta, por isso que quando ele é encurralado, usa o punho da água corrente Pedra Esmagadora. Com essas técnicas de Bang, ele ataca e vence todos os heróis, inclusive seu primeiro classe S. Na real, até o infeliz do Cavaleiro Sem Licença tomou muita porrada aqui. Após a derrota de um classe S que, lembrando, são os top dos heróis daquele universo, o nome Garou, o monstro humano caçador de heróis, começou a repercutir. Em busca por mais heróis, Garou acaba se aproximando de uma criança que estava lendo um livro que o interessou, chamado de Catálogo de Heróis. E como o nome já diz, ele registra o nome de vários heróis, suas habilidades, seus ataques especiais, entre outras coisas. O interessante dessa interação é ver que mesmo Garou se autodenominando monstro, ele não ataca ou maltrata aquele jovem de forma alguma. Na verdade, eles conversam sobre heróis e monstros, demonstrando que não abandonou por completo sua humanidade. Esqueci de avisar, o nome do Garou era Tário. Com as informações do catálogo, ele vai atrás e derrota Bola de Ouro e Bigode Primaveril. Mais tarde, ele também direciona seus ataques a um patrocinador da Associação de Heróis. Em seguida, o Caçador de Heróis tem seu primeiro encontro com um herói que ele nunca viu na vida, um certo careca que chamou sua atenção.
Garou ataca primeiro, mas por algum motivo que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, seu golpe não causa nenhum efeito no careca, este que devolve o golpe, apagando a consciência de seu oponente. Só pra constar, o Saitama não tava atrás do Garou, tá, gente? Ele, na real, ele tava só querendo comprar uma peruca lá, e Garou apareceu na frente dele e Saitama confundiu ele com um assaltante. Legal. Você ficou maluco, é? O que deu em você? Você é um trombadinha? Não atrapalhe minhas compras. Garou acorda no dia seguinte sem recordações do que havia acontecido com ele ou do seu encontro com Saitama. Um tempo se passa e a caçada de Garou leva até a presença de Metal Bat, onde a briga pende totalmente a favor do caçador de heróis, mas mesmo assim seu oponente em nenhum momento evidenciava fraqueza pelo número de golpes sofridos. Na verdade, Metal Bat tinha um forte espírito de luta. A briga poderia ter continuado por mais tempo, mas o confronto é interrompido pela irmã do herói que aparece no local. E é lá que novamente Garou demonstra sua humanidade, pois além de poupar Metal Bat porque a garotinha pediu, ele ainda arrebenta com um monstro que estava querendo ir atrás da menina, usá-la como refém. Por causa de toda a repercussão que seu nome causou, Garou é convidado a entrar para a Associação de Monstros, mesmo tecnicamente ainda sendo um humano. O que os monstros não esperavam é que ele recusaria seu convite, já que Garou é um lobo solitário. Seu próximo alvo como caçador de heróis não era ninguém mais e ninguém menos que o Homem-Cão de Guarda, classe S. O que Garou não esperava era que seu oponente, mesmo tendo uma aparência inofensiva, ele era um herói extremamente habilidoso, conhecido por brutalizar qualquer ameaça sem nunca ter sofrido danos. E dessa vez não seria diferente. Seu estilo do punho da água corrente é totalmente ineficaz contra o estilo quadrúpede de seu oponente. Mas por sorte ele consegue fugir, bastante ferido, mas consegue fugir. Mesmo tendo perdido, Garou não perde seu espírito de luta e se empolga, pois aquela é mais uma oportunidade para ficar mais forte. Seu corpo tremia querendo uma nova luta. Iria lutar mais cedo do que estava imaginando, porque quem acaba aparecendo em seu caminho era ninguém mais e ninguém menos que King, aquele tido como o herói mais forte de todos. Mesmo machucado, Garou iniciava uma investida contra o mesmo, não se importando com a dor ou com aqueles que estavam ao seu redor, e esse foi seu grande erro, afinal quem estava ao lado de King era Saitama, este que chutava Garou fazendo o mesmo atravessar uma parede. Esse daí que tava vindo te atacar, conhece ele? Não, nunca vi esse cara na vida. Ah, pronto. Começou com essa monstraiada toda, agora parece um louco pra encher o saco. 2-0. Com mais danos que antes, Garou aceita que já está bastante ferido e volta para o seu esconderijo para descansar e recuperar. Em um barracão abandonado, Garou descansava para se recuperar dos seus múltiplos ferimentos, mas o interessante é que aquele local onde utilizava como base para sua caçada não estava totalmente abandonado, ele era usado por algumas crianças. Crianças essas que forçavam uma delas a entrar lá e desafiar quem estivesse lá dentro. Essa criança era ninguém mais que Tario, que reencontra o tio que ama monstros. Lembrando, Garou não é tio dele, ele chama de tio por chamar, tá ligado? Lá dentro, Garou vê um reflexo de si mesmo naquele garoto. Então ele dá um conselho para o mesmo ficar forte, assim evitando sofrer bullying dos seus colegas, entre aspas, né? Mais ou menos o mesmo caminho que Garou seguiu. E é lá no meio da mata onde 8 heróis de vários ranks aparecem para lutar contra o caçador de heróis, que, lembrando, estava bastante ferido. Mesmo passando um sufoco no começo, Garou consegue evoluir durante a luta, assim derrotando um a um dos heróis. Curiosidade, Garou não mata, a dublagem brasileira infelizmente vacilou aqui. É hora da caça! Depois de eliminar vocês, terei matado mais de 100 heróis! É nessa luta onde pela terceira vez Garou mostra sua humanidade, pois um dos heróis usa um ataque que literalmente destrói tudo que está em seu caminho. Garou poderia desviar facilmente como já fez antes, mas ele decide arriscar sua vida desviando as balas com as mãos para que o garoto, que ainda estava no barracão atrás de Garou, não fosse atingido. Quando enfim derrotou os 8 brothers, Tario sai, mas ao invés de estar agradecido, ele sai correndo implorando por ajuda. A presença de Garou estava diferente, estava monstruosa, além dele também ver os heróis que ele tanto ama estarem no chão. Senhor. Você ainda tá vivo. Peraí. Alguém me ajuda! Ainda mais machucado, Garou tem que enfrentar Genos, logo depois enfrentar Bomb e Bang, que não deixam espaço pra Garou respirar, cara. É nessa luta que o Garou também fica com o cabelo vermelho por causa do sangue. Garou apanha com força, brother, mas em nenhum momento ele demonstra que vai recuar. Pelo contrário, sua força vai aumentando. Mas a luta é interrompida pelo Homem-Fênix, que o tira dali e o leva para a base da Associação de Monstros, enquanto a Centopeia Anciã atacava os heróis. Garou acorda em uma cama na base da Associação de Monstros com os ferimentos tratados, mas como ele não dá a mínima para essa organização,
ele vai na presença dos monstros só para ir embora em seguida, afinal, um homem tem que comer. Caminhando, Garou encontra novamente Tario, que estava sendo importunado por seus amigos, entre muitas aspas. Ele chega lá e manda as crianças irem embora, parando com aquela agressão. Com os dois novamente reunidos, Tario pede desculpas para Garou por ter fugido naquele momento. Em seguida, agradece por tê-lo salvado das balas. Enquanto Garou repreende o menino pelas boas coisas que ele falou, até porque ele é um monstro e monstros não salvam pessoas, quem aparece pela terceira vez é Saitama, que seguiu o caçador de heróis, pois o mesmo havia saído do restaurante sem pagar. Saitama chega lá e apenas o avisa para não fazer isso novamente e vai embora, mas Garou, percebendo que quem falara com ele era um herói, decidiu atacá-lo. Assim, ele toma mais uma porrada do careca de capa. Ele desmaia, acorda e Saitama já havia partido. Nesse momento, Garou é atacado por dois membros da Associação de Monstros que querem ter certeza se ele tá do lado mesmo dos monstros. Afinal, eles dizem que para ser um igual, ele precisava abandonar o que lhe tornava humano, ou seja, matar a criança seria um teste perfeito. Mas Garou não hesita em levantar a guarda para proteger Tario. Porém, eles são monstros bem habilidosos e fortes que deixam Garou para morrer com ferimentos mortais. Mesmo estando insanamente ferido, Garou se levanta. O mesmo não percebe, mas seu corpo já estava em estágios de mudança. Algo monstruoso já estava acontecendo. Então, com forças tiradas não sei da onde, ele entra na base da Associação de Monstros. Uma vez lá dentro, Garou rapidamente encontra e salva Tario, matando o mesmo monstro que o havia deixado para morrer. E detalhe, usando a arte do Punho Vento Uivante, a arte marcial de Bombe. Ou seja, com apenas um olhar, ele já dominou a técnica. Ele fez isso inclusive em sua luta contra o Genos, imitando os movimentos do Homem-Cão de Guarda. Lá na base da Associação de Monstros, ele acaba encontrando vários inimigos. Alguns ele vence facilmente, outros dão um certo trabalho, principalmente o Rover. Durante a luta contra o Rover, Garou acaba se separando do Tario. Em seguida, o caçador de heróis fica frente a frente com o Gyoro, que é o brother que manda na galera da Associação de Monstros. E é lá onde o mesmo diz que Garou, naquele instante, é um meio monstro. Ele até oferece para deixá-lo tornar um monstro perfeito e poderoso. Garou obviamente recusa essa proposta porque ele é um lobo solitário. Ele acaba iniciando uma briga com Orochi, o rei dos monstros. Mesmo sendo forte, ele não tem chances alguma. Orochi se encontra em outro nível, sendo até mesmo capaz de copiar as técnicas do Garou, terminando assim novamente com mais ferimentos fatais. Logo depois, Garou é preso. Depois de alguns capítulos, durante a invasão dos heróis na base dos monstros, o Puri Prisoner, herói classe S, encontra o Garou acorrentado acreditando ser um civil capturado, mas em um instante, aquele civil capturado arrebenta as correntes e incapacita o herói. Logo em seguida, quem aparece é o Brilho Negro, outro herói da classe S, que encara Garou sem um pingo de medo. E é claro que essa falta de medo fica evidente graças a seu corpo que é tão musculoso ao ponto de nem mesmo Garou conseguir lhe causar algum dano. O caçador de heróis recebe um soco com tanta potência que poderia tê-lo matado ali mesmo. Porém, mesmo sendo um golpe poderoso, o resultado era apenas o despertar de Garou. Sim, até o momento Garou estava lutando dormindo. Acordado, sua força e reflexos melhoravam muito. Ainda assim, ele recebia um ataque fatal que fraturava todas as suas costelas. Mas mesmo com esse golpe avassalador, seus ataques aumentavam tanto em velocidade quanto em força, até chegar ao ponto do seu limitador começar a quebrar, dando-lhe uma aparência mais monstruosa. Até mesmo seu cabelo começa a ficar mais pontudo, se parecendo mais com chifres. A partir desse momento, Garou simplesmente humilha o herói. Os golpes e o corpo musculoso de Brilho Negro não servem de mais nada. O caçador de heróis só para de bater no instante que percebe que a expressão do herói era similar à do Tario e do próprio Garou quando ele sofria um bullying. Instantes depois, um choque tomava conta de si. O estresse da remoção do limitador era demais para seu corpo aguentar. Em seguida, graças à batalha entre os outros heróis, a base da Associação de Monstros colapsava e Garou era soterrado vivo. Mesmo estando debaixo de toneladas de rochas, Garou conseguia visualizar claramente seu objetivo. E aqui podemos ver qual é a sua visão para o mundo: se tornar o mal absoluto. O desespero que acabará com a injustiça, assustando o mundo de tal forma a ponto das pessoas se unirem. Garou anseia por desafiar a ordem estabelecida e a hipocrisia que ele enxerga nos heróis, buscando uma sociedade mais justa através de uma força bruta que imponha respeito e ordem. Ou seja, na concepção dele, para trazer a verdadeira justiça, um grande mal precisa existir. É debaixo desses escombros onde seu corpo transforma-se ainda mais. Um monstro estava prestes a nascer. Depois de muitos capítulos, Garou com sua nova forma das caras na superfície do que antes era a Cidade Z, fazendo estreia de sua nova forma enfrentando Bombe, que já não consegue superar o caçador de heróis agora monstrificado.
Em seguida, Silver Fang desafia seu ex-aluno. A briga de ambos começa equilibrada, mas é óbvio que com tantas técnicas acumuladas, inclusive as técnicas proibidas de Bang, somadas à sua nova forma, Garou consegue se sobressair a seu mestre no combate. Mas não antes de tomar um golpe que o faz recuperar sua consciência. Um monstro melequento lá se aproximava para exterminar Bang, que já não tinha forças para levantar. Mas, com uma velocidade absurda, Garou perfura o monstro com um belo de um chute, corre para o outro lado do campo de batalha, em poucos milésimos caceta os monstros Esperma Platinado e Água Natural Maligna. É nesse momento que geral acha que foi poder do King, mas não, foi só o Garou em alta velocidade. Garou para por um instante, tenta analisar o que realmente aconteceu com ele, mas um portal se abre e dele sai Saitama. Ambos, Saitama e Garou, se encaravam. Parecia que a batalha mais esperada de todo o anime estava prestes a acontecer, mas Saitama não dava a mínima pro Garou e passava reto querendo falar com Genos. Uma batalha em alta velocidade se iniciava, era Garou, Flash Velocidade da Luz e Esperma Platinado lutando, tirando feixes de luz pelo céu. É nessa luta onde Garou percebe que por causa de todas as batalhas e técnicas que aprendeu, o mesmo estava desenvolvendo o estilo próprio de luta, o Punho Matador de Deus. A luta termina com o Caçador de Heróis triunfando, explodindo o Esperma Platinado. E o Flash Velocidade da Luz tinha perdido lá no meio já. A essa altura do campeonato, uma centopeia de proporções gigantescas, muito maior do que a centopeia anciã, aparecia. Seu nível de desastre era desconhecido, mas creio que seja bem próximo do nível Deus. Apesar do seu tamanho descomunal, Garou enfrentava seu menor medo, sendo capaz de machucá-lo. O problema é que aquele monstro tinha a habilidade de se regenerar, dificultando a luta. A centopeia percebe que a atenção de Garou por um instante se volta ao helicóptero de fuga que estava no local, helicóptero esse que por acaso estava atário, e ameaça Garou dizendo que a Água Natural Maligna que se fundiu com o oceano, ou seja, ela estava muito mais forte, poderia destruir aquele helicóptero em um instante. Então, para que isso não ocorresse, ele fala pro Garou não se mexer mais. Garou, vendo que não poderia fazer nada, decide ficar imóvel recebendo o ataque da centopeia. Mas, para sua sorte, a Água Natural Maligna era morta por ninguém mais e ninguém menos que Saitama. É nesse momento que a centopeia vai atrás do helicóptero, e quem aparece para formar uma dupla inesperada era Metal Bat, que apesar das diferenças, ajudava Garou a derrotar o monstro. Ambos salvam o helicóptero de fuga. Em seguida, Garou arrancava do monstro seu núcleo de regeneração, o jogava para cima, e numa cena muito linda, destruía aquele núcleo de regeneração e partia a centopeia ao meio. O próprio Garou dizia que naquele momento ele chegou ao ápice das artes marciais. Seu punho, enfim, estava aperfeiçoado. Garou vs Saitama. Nesse ponto da história ainda vou continuar dessa forma resumida, afinal já existem muitos vídeos falando dessa luta. Enquanto se perguntava o que havia acontecido com o monstro d'água, Saitama caía na frente de Garou. Vendo que o homem à sua frente é um herói, o caçador de heróis o aconselhava a arranjar outro emprego, pois a associação de heróis irá ruir perante a sua presença. Saitama não dava a mínima. Na verdade, por sua casa ter sido destruída, ele emanava uma aura que assustou o caçador de heróis. Garou enfrentou muitos seres até chegar onde chegou, mas aquele homem tinha uma aura tão devastadora que Garou não conseguia aceitar que existia alguém que poderia agora se equiparar à sua força. Ele avançava contra Saitama e em seguida era lançado por um soco comum. Foi naquele momento que ele se lembrou de todos os encontros anteriores com esse herói desconhecido. Uma luta em grande escala era iniciada. Garou tentava seus golpes ao máximo, usava até mesmo o golpe que partiu a centopeia ao meio. O resultado foi sua mão estilhaçada. Ele tomava outro soco e era arremessado para longe, parando bem na frente onde estava Tário com os outros heróis. Por causa de sua raiva, uma nova transformação ocorria, o tornando ainda mais monstruoso e obviamente mais forte. Tário olhava para aquele monstro e reconhecia Garou, e mesmo diante daquela aparência não fugia, ele ficava e chamava Garou de herói. Garou até perguntava para o menino o que havia de herói nele. Ele era um monstro por completo, bom, pelo menos ele se considerava assim. O Garou chorava, ressaltando que ele já o havia salvado 4 vezes, e tinha certeza que se tivesse em perigo, Garou viria salvá-lo novamente. E então completava dizendo que ele era o maior e mais legal herói de todos. Em seguida, ele pedia para o mesmo parar de fingir que era monstro. E Garou em pensamento falava, não faz essa cara. Agora que finalmente posso mostrar o momento em que o monstro vence. Essa cena mostra que apesar da aparência, Garou não tinha o perfil de monstro. Saitama chegava ali lembrando Garou da luta, este que desferia um golpe, mas se assustava vendo que aquele homem não sofreu qualquer ferimento. Em seguida tomava um tapaço que o jogava para longe. Pouco antes de Saitama voltar a lutar contra Garou, o jovem Tário pedia para Saitama lutar contra ele sem o matar. A luta então continuava. As artes marciais de Garou interferiam alguns golpes de Saitama, mas a diferença de força era descomunal. No decorrer da luta, Garou acaba salvando um grande número de pessoas, sendo zoado até mesmo por Saitama, que acha ele péssimo como monstro.
Mais uma transformação ocorria, agora Garou podia voar e possuía um par de braços extras. Garou continuava com sua chuva de ataques até o momento em que Saitama decide retrucar os golpes. Caído, Garou o chama de injustiça encarnada e avança para um ataque final, ataque esse que era recebido com um murro. Ele era arremessado e a casca monstruosa que desenvolveu colapsava. Aquele momento parecia que Garou realmente tinha perdido, não havia mais nada o que fazer. Mas as nuvens dos céus mudavam de forma. God havia chegado e com presente para Garou. Usando a aparência de Bang, God oferece poder a Garou. Tudo o que Garou precisava fazer para receber esse poder era apertar sua mão. Ele obviamente rejeitava, sabendo que aquele não era o seu mestre, mas ainda assim batia na mão de God, recebendo em parte o poder divino. Garou voltava a encarar Saitama, mas dessa vez ele estava diferente. Ele havia despertado o modo medo cósmico. Agora os golpes de Garou tinham a potência de bombas nucleares. A radiação cósmica que emanava inclusive matava aqueles ao seu redor. A luta continuava. Para impedir que uma das rajadas de Garou atingisse o solo, Saitama recebia aquele ataque por completo, sendo arremessado para algum canto aí. Enquanto Saitama estava nesse canto aí, Garou cai na frente dos heróis. Eles agora estavam testemunhando um poder que não poderiam vencer. Aquele era o mal absoluto. Até mesmo Blast aparece no local e iniciava um breve confronto contra Garou, mas ele não tinha interesse no herói número 1. Seu alvo era o Careca, e para forçar o mesmo a lutar a sério, aproveita para tirar a vida do seu aluno. Pelas mãos de Garou, Genos morre. Ele entrega o núcleo do ciborgue para Saitama, que havia chegado, e com uma expressão que assusta até os leitores, Saitama desfere um soco sério. Para impedir a onda de choque dos golpes de Garou e Saitama, Blast os teletransportava para o espaço. Em seguida, os dois se encontravam em uma das luas de Júpiter. Garou não tinha ideia do poder do seu oponente. Usava seus portais, inúteis. Seus golpes já não faziam efeito. Suas técnicas eram subjugadas por uma força bruta que crescia sem limites. A luta se desenrolava ao ponto de Saitama voltar a ficar entediado. Por fim, eles voltavam para a Terra. Garou foi derrotado. Ele reconhecia que não havia poder que se equiparasse ao de Saitama. Então, aceitando a derrota, perguntava para o herói o porquê dele não o matar. Saitama responde que não matar Garou era o último desejo daquele menino vulgo Tário. Garou pensava, último desejo? Em seguida olhava para o lado e vê o jovem morto. Lembram da radiação que ele emanava? Então, ele tenta correr para o lado oposto, tropeça e cai chorando, reconhecendo que por sua causa, aquele quem ele mais queria salvar estava morto. Garou então, como último ato, pede para Saitama copiar suas técnicas. Ele passa o poder de God para Saitama, o forçando a voltar no tempo. Com isso, o próprio God tenta impedir Garou, retirando seu poder. Por fim, Saitama volta para o passado e Garou vira pó. Sim, Garou morre. Saitama volta para o momento em que Garou aparece na frente dos heróis, desferindo um soco que retira todo o seu poder. Aquele Saitama do futuro se funde ao do passado, fazendo ele esquecer de todos aqueles eventos. Garou, aquele personagem que nunca aceitou desistir de lutar, agora aceitava a punição dos heróis. Isso porque sua personalidade presente foi influenciada pela sua personalidade do seu eu do futuro. Ele só não tinha como saber disso. Garou aceitava a morte ali, ele queria que os heróis o executassem, mas Taro implorava para que eles parassem com suas agressões, novamente chamando Garou de herói. Silverfang diz que seu ex-discípulo precisaria recompensar a sociedade pelos seus atos criminosos. Saitama até relembra e agradece a Garou pelas pessoas que salvou durante a sua luta. Com tudo isso em mente e com seu sonho de seu mal absoluto destruído, Garou vai embora. Um tempo depois é revelado que Garou volta a estar junto de Silverfang, seu antigo mestre. Ele até mesmo se desculpa com aqueles afetados com os crimes que cometeu. Garou estava diferente. O que acontece depois? Bom, não sei. Esse é o fim da história do Garou, por enquanto, até porque o mangá continua, mas a história do mal absoluto termina aqui. Vou te falar que foi muito massa ver toda essa trajetória e eu espero que todos vocês tenham gostado também.